E a Maria Madalena, ela traz essa caminhada com Jesus, né? E existe um preparo para a crucificação dele, né? Afinal, eu vou fazer uma pergunta antes. Maria Madalena foi ou não foi esposa de Jesus? Então, esse é um assunto polêmico, Polêmico. complexo. É complexo, porque assim, a gente não tem, é aquilo, não temos comprovações Não tem provas, históricas, né? né? Não temos provas, mas se a gente tivesse, também imagina o que teria acontecido com essa linhagem, né? Uhum. Então talvez foi algo intencional, de fato, que a gente não soubesse a verdade. Mas a gente sabe que a relação deles era muito profunda. Perdão. Ela sempre esteve muito perto dele. Ela bebeu da sabedoria dele com muita verdade. Uhum. E é por isso ela foi chamada de apóstola dos apóstolos. E ela esteve nos principais momentos da vida dele, que foi a unção, a morte, né, a sua morte e o seu renascimento. Então, Madalena, por esse ato, né, por esse caminho que ela trilha com ele, ela foi chamada de doula da morte. Ela esteve desde... A gente trilhou, né, juntas o caminho da Semana Santa e a gente relembrou o momento da unção. Alguns dias antes da sua morte, na casa de Simão, tem até a passagem na Bíblia, né, os evangelhos contam, que eles se encontram, todos os discípulos, na casa de Simão, e chega uma mulher, uma Maria, que foi confundida com Maria de Betânia, talvez de forma intencional, proposital também, né? E os evangelhos contam que chega a Maria com um vaso de alabastro contendo nardo, que era um óleo precioso, muito caro. E ela quebra esse vaso e ela unge os pés e a cabeça de Jesus. E nesse momento, ela é repreendida pelos discípulos, por Judas principalmente, e ele fala: por que você está usando esse óleo tão caro? Está desperdiçando. Você poderia vender e dar o dinheiro aos pobres. E Jesus fala: onde quer que essa história for contada, que seja lembrado o nome dela, porque ela está tendo uma boa ação comigo. Ela está me preparando para a minha morte. E existem muitos mistérios, muitas polêmicas até em relação à unção. Porque o nome de Maria Madalena foi oculto dessa história, né? E até hoje muita gente ainda nega que realmente foi ela, né? Os evangelhos contam que era a irmã de Lázaro e Marta. E quando a gente vai estudar os manuscritos cátaros, que eram seguidores de Maria Madalena, a gente vê que Madalena era a irmã de Lázaro e Marta. E que, na verdade, a Maria de Betânia nunca existiu, né? Foi uma identidade criada para que se fosse confundido, para que fosse retirada a importância de Maria Madalena nessa história. Porque a unção não foi só assim, vou passar um óleo cheiroso aqui, né, nos seus pés. A unção era uma consagração. A palavra Cristo, né, que a gente fala Jesus Cristo, vem do grego que significa ungido. Então, nesse momento, ela está ungindo a cabeça e os pés de Jesus, tornando ele um rei sacerdote. E isso não fica claro pra gente quando a gente vai ler essa passagem na Bíblia, né? A gente vê que o nardo era uma das plantas, um dos óleos mais caros da antiguidade. Era o mais caro, na verdade. E ainda tem esse óleo? Sim, ainda existe. E ainda é caro. E ainda é caro. Ainda é caro. Mas é assim, consigo aqui no Brasil. Conseguimos. Tá. O óleo essencial de nardo a gente consegue encontrar assim, em lojas que vendem, né? Óleo essencial. Tá. E era o equivalente a um ano e meio de trabalho de uma pessoa comum. Sabe? Um ano e meio de salário mínimo daquela época, digamos assim. Então, ela quebra o vaso. Ela entrega todo o óleo que ela tem para esse momento. E naquela época, esse óleo de nardo, ele somente era usado na consagração e na unção de reis e sacerdotes. Então, quando um homem ia se tornar rei, vinha uma pessoa que era iniciada, portadora desses mistérios dos óleos, que na maioria das vezes vinham do Egito, de Kemet, e consagrava este rei. Por quê? Os pés e a cabeça. Os reis, eles eram naquela época a personificação ali, eles eram canais do divino, né? Então eles serviam ali como fonte da inspiração divina para guiar aquela comunidade. Então, como ele se tornava esse canal, se ungia os pés
e a cabeça, para que ele fosse fonte, portal de união do céu e da terra. Então, quando Madalena unge os pés de Jesus e a cabeça, ela está preparando ele para que ele seja consagrado um rei sacerdote antes da sua morte, né? Que ele se torne, ela consagra ele como esse canal divino, mais do que ele já era. Então, você imagina que a Bíblia, que a Igreja Católica Romana iria falar sobre isso? Jamais. Então, reduz o verdadeiro significado desse ato, né? E a gente vê que, assim, até hoje é um tabu muito grande falar que foi Maria Madalena que ungiu Jesus e que esse ato não foi só uma simples unção, né? Um ato de devoção, foi uma consagração, foi uma iniciação também. O nardo, e quando ele fala, né, ela está me preparando para a minha morte, ela já está atuando como uma doula da morte. O nardo, ele é uma planta que era conhecido como uma planta que dissolvia os medos, que dissolvia as barreiras internas, que fortalecia o nosso espírito e a nossa conexão com o céu e a terra. Então, era uma consagração que trazia-se o nardo não por acaso. Tinha o conhecimento dessa propriedade espiritual que ele tinha. Por isso ele era usado nessas iniciações, nessas consagrações. E a gente lembra que Jesus era humano, né? Ele tinha medo também, tinha medo também. Ele estava encarnado como um humano. Então, ele estava sendo preparado, o seu corpo, o seu espírito, e sendo consagrado como um rei sacerdote. E nesse momento, a gente vê que foi algo que ele pediu, né? O Evangelho fala, onde quer que isso seja contado, que seja lembrado o que ela fez comigo. E contaram. Talvez se ele não tivesse dito isso, nem estaria na Bíblia, nem teria sido escolhido. Nem outra Maria daria. Nem falaria mais nada. Mas foi negado o nome dela, né? E por que a gente faz essa ligação? A gente reconhece, além do fato de ela ser a irmã de Lázaro e Marta, né? Que o Evangelho fala, Maria, irmã de Lázaro e Marta, chega com o vaso. Porque posteriormente, as artes vêm retratando sempre Maria Madalena com o vaso nas mãos. Dentro das próprias igrejas, a gente sempre vê esculturas, né, de Maria Madalena com o vaso nas mãos. A gente tem artes... E com crânio no pé também, que eu nunca tinha reparado. São 3 símbolos assim, muito fortes quando a gente vê as artes de Maria Madalena. O vaso, o crânio e o livro. Então a gente tem essa relação. Representando o quanto estudiosa ela era, a morte e o que ela ungia, né? Ela tinha esse poder de unção. Tinha essa sabedoria, né, da unção. Então fica claro ali de forma oculta, né? Aquilo quem tem olhos para ver que veja, como diziam os evangelhos, de que ela era a sacerdotisa que ungiu.